A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, tem a honra de recebê-los para o primeiro encontro online de Direito Constitucional e Liberdade Religiosa, que conta com o apoio da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, da Comissão de Ação Social e Cidadania e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Paula Moutinho, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Guarulhos. Boa noite a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui nessa noite para juntos tratarmos a respeito da relação entre o direito constitucional e o direito à liberdade religiosa. Inicio em respeito à inclusão de todos a nossa audiência, fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 47 anos, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros, uso uma blusa preta, tenho os olhos verdes e ao fundo tem um quadro com a bandeira do Brasil e a deusa da justiça. Lembrando que, com limitações auditivas, é possível acionar a legenda através da plataforma Zoom. Estão todos muito bem-vindos a este evento, e eu inicio justificando que o Dr. Samuel Gomes já está adentrando a sala, ele está terminando um compromisso na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e logo estará conosco conduzindo os trabalhos. Para dar início, nós lembramos que, como todos os eventos da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa desta casa, esse é um evento aberto, inclusivo, onde todos da nossa audiência poderão participar através do chat. Então, desde já, nós pedimos que as suas percepções, os seus questionamentos sejam colocados no chat para que, ao final, nós possamos passar aos nossos palestrantes e aos nossos debatedores para juntos fazermos a dinâmica desse evento. E para iniciar, eu gostaria de um breve boa noite da nossa valorosa mesa virtual e em nome da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, da OAB São Paulo, da OAB Guarulhos e da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, que hoje, realiza em conjunto esse evento, na qual, na pessoa da doutora Deise, nós já agradecemos a participação, a parceria, e que essa seja mais uma de muitas outras que virão no futuro. Então, para dar início, brevemente, eu gostaria que a mesa virtual passasse aos cumprimentos. Doutor Renato, por favor, o seu breve boa noite. Paula, obrigado. Boa noite a todos que integram esse evento, a todos que participaram da organização. É com muito orgulho que, de fato, faço parte desse encontro, doutora Paula, de uma comissão que me orgulha muito de fazer parte, principalmente porque é uma comissão extremamente ativa. Ativa na produção de ideias, ativa em ações. Então, isso só me faz me sentir cada vez mais estimulado a trabalhar pela comissão. E aqui, então, nesse momento, estou aqui à disposição para discussão aberta, livre, plural, de ideias a respeito da liberdade religiosa. Muito obrigado, e eu estou aqui à disposição dos trabalhos. Muito obrigada, doutor Renato. O doutor Renato também é membro desta comissão e é um orgulho para a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa ter o doutor Renato como membro, juntando-se a outros valorosos membros, doutor? Nós temos
uma qualidade técnica, jurídica impressionante na nossa comissão, que nos honra muito a sua presença, que venha somar tudo isso. Doutor Luigi, o senhor será devidamente apresentado, né, ao seu tempo, mas eu gostaria muito, se for possível, que o senhor desse um breve boa noite para a nossa audiência. Boa noite a todos, é uma alegria poder estar aqui com vocês. 20 anos de advocacia esse ano, estou muito feliz com essa data, uma data muito especial. E eu represento a liberdade religiosa na Comissão Federal do Terceiro Setor, do Conselho Federal da OAB. Então, toda a parte de terceiro setor ligada à liberdade religiosa, eu também sou um dos consultores, sou subsecretário ali daquela comissão. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui um pouco da experiência. Muito obrigada, doutor Luiz. Leve o nosso abraço, o nosso reconhecimento da importância dessa tão valorosa comissão, que tem nos servido, inclusive, de base, né, para os nossos estudos e os nossos pareceres. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra à doutora Deise Ferreira, que é coordenadora da ABLIRC, que hoje está em parceria realizando esse evento, e é para nós uma grande honra tê-la, ter a ABLIRC aqui conosco, porque é uma instituição de extremo e aguerrida luta, né? Reconhecida luta pela liberdade religiosa nacional. Muito obrigada, doutora Deise, pela sua presença e pela parceria. Boa noite a todos, eu gostaria de agradecer aqui a presença, né, a oportunidade de dividir, né, de receber um pouquinho do conhecimento dos nossos palestrantes. É um prazer e uma boa noite a todos. Muito obrigada, doutora Deise. Eu passo agora a palavra ao doutor Dilson Cavalcante, que hoje exerce nessa mesa, né, virtual a posição de debatedor. É uma extrema honra para nós tê-lo aqui. Por favor, o seu boa noite, doutor. Olá, doutora Paula, demais membros, né? Acabou de entrar o doutor Samuel. Eu já aproveito para agradecer ao doutor Samuel pela oportunidade de estar aqui como debatedor, cumprimentar os palestrantes, os demais membros da mesa e todos que estão nos assistindo. Quero dizer que é uma grande honra para mim, já que essa comissão é uma comissão pioneira no Brasil, em termos de OAB, e serviu e serve de inspiração para demais seccionais, né? Então, é um prazer e uma honra mesmo. Muito obrigado pelo convite. E passando a palavra ao chefe, né? Nós iniciamos com as saudações da mesa virtual, doutor Samuel, e eu lembro, né, antes de passar a palavra para ele, de um mantra que nós entoamos aqui nessa comissão e na comissão também em Guarulhos, assim como a ABLIRC, que nós dizemos como o direito à liberdade religiosa como um direito basilar, um direito fundamental. Então, o nosso mantra, doutor Renato, doutor Luiz, é o seguinte: liberdade religiosa é direito, não é religião. E essa é a razão de hoje nós estarmos fazendo um evento entrelaçando o direito constitucional e o direito à liberdade religiosa, porque acima de qualquer coisa está o direito assegurado pela nossa legislação maior, de todos terem uma crença ou de decidirem não ter crença alguma. Então, doutor Samuel, eu agradeço o espaço e passo a palavra ao senhor, que entende direito. Muito obrigado, doutora Paula, por me socorrer nesse momento aí de dificuldade. É para isso que nós temos, né, os amigos, as amigas, os companheiros de jornada. Estamos felizes pela presença de todos, doutor Renato Erani, já conversamos há alguns meses sobre esse evento, doutor Luiz, companheiro de longa data na defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa, doutor Dilson Cavalcante, além de um grande amigo, é meu professor no MBA sobre liderança em liberdade religiosa. Então, prazer tê-lo aqui, professor Dilson, e a Deise Daniela, que é minha colega do MBA, ali da região de Campinas,
e está também aqui conosco, participando deste evento. Eu saúdo todos aqueles que nos assistem, digo para alguns que a liberdade religiosa, ela, como foi dito aqui, é direito, mas a liberdade como um todo, ela precisa ser preservada. É um pensamento, né, de Thomas Jefferson, que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E eventos como esses são eventos de vigilância. Eu vou pedir à doutora Paula Moutinho, como uma moderadora experiente, que ela leia aí a biografia do doutor Renato Erani, para a continuidade dos trabalhos, e daí o doutor Renato já pode adentrar ao seu tema, e o doutor Luigi, na sequência, terá aí o tempo também de meia hora para expor a sua apresentação. Gratidão, doutor Samuel. Então, passemos, né? Nós fizemos um breve resumo, porque toda a qualificação do doutor Erani levaria todo o nosso tempo de evento, né? Então, fizemos uma breve, mas muito breve, né, relação aqui, mas, doutor Renato, sinta-se à vontade para complementar o que o senhor achar necessário. Dr. Renato Erani é advogado, professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da FADISP, dos programas de doutorado e mestrado em Direito, pós-doutor em Ciências Políticas e Teoria do Estado pela Universidade de Lisboa, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC, membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados, incumbida da elaboração do anteprojeto do novo marco legal do processo constitucional, pesquisador da FUNADERP e membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, que nos dá imensa honra. Doutor Renato, o tempo é seu, muito obrigada. Paula, muito obrigado. Nem eu me apresentaria tão bem assim. Muito generosa na apresentação, muito fiel. E eu não posso deixar agora, com a presença do nosso presidente, doutor Samuel, não poderia deixar de cumprimentá-lo e agradecê-lo logo de entrada pelo convite e a oportunidade de fazer parte desse encontro, né? tão importante, discutindo o tema tão atual e relevante, embora já presente na história da humanidade há tanto tempo, né? Impressionante como a liberdade religiosa é um tema atemporal, né? E a minha ideia aqui é tratarmos algumas ideias gerais, mas que podem, de alguma maneira, iniciar um debate aberto a respeito do tema. Quando o doutor Samuel me fez o convite, sinalizou a importância de atualizarmos a sociedade, atualizarmos os colegas e interessados no tema a respeito dessa comissão que foi criada pela Câmara dos Deputados para a atualização do marco processual constitucional. Eu acho que isso é importante, é uma forma de a comissão também prestar contas a respeito do trabalho, e eu acho que é uma temática que está diretamente ligada à questão da liberdade religiosa e sua relação com o direito constitucional. Então, minha fala está centrada a partir deste recorte. Como eu disse, abordarei o tema de uma forma geral, procurando ser o mais didático possível e enaltecendo, sobretudo, a importância que é pensarmos a respeito do marco processual que é reservado não só à liberdade religiosa, mas também a esse importante direito fundamental, como a todos os outros direitos fundamentais. Então, seguirei por essa linha e, antes de entrar especificamente nesta temática, farei aqui, como disse, uma abordagem geral sobre a relação da liberdade religiosa
e o direito constitucional. São duas grandezas que estão imbricadas, ao menos, desde os idos do constitucionalismo liberal ou revolucionário. Estamos falando de um longo período de convergência do pensamento, do comportamento humano, né, entre o direito constitucional e a religião. Logo no início do constitucionalismo liberal, a humanidade evoluiu para a secularização. E a ideia, então, de uma garantia de liberdade religiosa estava associada à ideia de neutralidade do Estado sob seu marco constitucional. Um Estado em que a sociedade política é organizada a partir de uma Constituição. Essa ideia é reconhecida em nossa tradição constitucional pelo princípio da laicidade, tendo como sua primeira finalidade normativa um caráter formal, no sentido de que é um princípio organizador do Estado. A laicidade, sob esse propósito, ela cria uma predisposição do Estado em posicionar-se com neutralidade diante da religião. Faz com que suas atribuições não se identifiquem com qualquer ideologia religiosa ou crença. A religião ela não pode ser invocada pelo Estado, eu faço uso, inclusive, das palavras do Supremo, no espaço público como justificativa para a imposição de obrigações. A laicidade surge, né, em meio ao movimento do constitucionalismo como um subprincípio importante que concretiza a identidade política não confessional do Estado. E a Constituição de 88 traz as bases normativas da laicidade a partir do artigo 19, que todos nós conhecemos. É nesse dispositivo que estão as balizas essenciais da relação entre Estado e religião. Por seus termos, são claros os limites materiais nesse campo, que devem ser observados em todos os níveis de atuação do Estado, atingindo a todas as autoridades. São distribuídas entre todos os poderes e entes federativos. A essencial invocação da laicidade está em impedir a que o Estado brasileiro imponha à sociedade, individual, coletivamente, uma visão de mundo de natureza religiosa. Desde o princípio da laicidade, percebe que o direito constitucional brasileiro dispensa à religião, além de fronteiras intransponíveis de intervenção do Estado, garantias materiais para seu livre exercício e expressão. No panorama geral, é sempre bom repetir, é sempre bom termos muito vivo na cabeça qual é o marco constitucional da liberdade religiosa no nosso sistema brasileiro. Vale aqui um panorama geral. A Constituição ela traz já logo ali no seu artigo 5º, inciso 6º, a previsão da liberdade de consciência e sua identificação com o direito à objeção ou escusa de consciência. A liberdade de crença religiosa, ter, não ter, ou deixar de ter religião, a liberdade de culto e suas liturgias. Temos também o acesso à religiosidade, com a possibilidade de assistência religiosa nas entidades civis e militares, né, de internação coletiva. Há também lá uma preocupação com a prestação de serviço alternativo pelos que alegam a escusa de consciência para se eximir-se, né, ou não cumprir certas obrigações gerais, né, a proteção dos locais de culto, a imunidade dos templos de qualquer culto, o ensino religioso, recentemente discutido pelo Supremo, nas escolas públicas de ensino fundamental, afora os direitos conexos, liberdade de reunião, associação, privacidade, e os princípios nucleares, né, de tudo que diz respeito à autodeterminação de cada indivíduo, a dignidade da pessoa humana e a igualdade material. Portanto, percebemos que o fenômeno religioso é matéria altamente constitucionalizada, e é assim que tem revelado ser a rica história da República Brasileira com a religião. Agora, mesmo diante dessa ampla matriz constitucional, é intrigante observar
que ainda parece ser insuficiente para a plena realização desta liberdade. Esse ceticismo que lanço, muito mais num tom provocativo, ele parece se justificar diante dos ainda reiterados episódios com os quais nos deparamos no dia a dia de intolerância religiosa. Ainda se tem muita resistência nas relações pessoais, até muito mais do que nas relações com o próprio Estado, à plena realização desta liberdade. A relação entre Estado e religião nunca foi serena. Isso é um fato histórico. Desde sempre é uma relação conturbada, porém nunca foi tão constitucionalizada. Ou seja, nunca foi objeto de tanta preocupação de se normatizar. E ainda assim vivenciamos tantos problemas de hostilidades sociais em relação às questões religiosas. Deparei agora recentemente com um dado do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, informando que no ano de 2020, o ano passado, foram registrados pelo menos 1.400 ocorrências de crimes e atos relacionados à intolerância religiosa. Isso só no Rio de Janeiro. Esses dados, como tantos outros que podemos coletar pelo país afora, só confirmam que a liberdade religiosa é um tema, talvez como nunca, altamente judicializado, especialmente no campo da jurisdição constitucional. Por um lado, essa evidência ela decorre dos próprios conflitos sociais. É um fenômeno complexo, né? Entender o porquê ainda vivemos tanto episódios de intolerância religiosa, uma questão que transcende os limites técnicos do direito, e são conflitos que devem ser combatidos, devem ser solucionados. Por outro lado, e eu chamo muita atenção a respeito desse aspecto, a judicialização do tema, né, tem um lado salutar. O seu propósito, ou o efeito final, é o próprio fortalecimento dos parâmetros normativos da liberdade religiosa. E aí a gente percebe como esse tema tem sido frequente nas pautas de julgamento do Supremo. Se observarmos atentamente, o tema é discutido, em geral, via processo constitucional. Ações de controle de constitucionalidade, remédios constitucionais e mesmo recursos extraordinários, cujo propósito é discutir a liberdade religiosa como direito fundamental. Várias decisões que permitiram, ao longo do tempo, uma construção paulatina e precisa dos aspectos dogmáticos do direito fundamental no enfrentamento dos problemas práticos. Nota que eu estou caminhando muito a partir daquela premissa inicial que a doutora Paula colocou muito bem. Estamos diante de um direito. Mais do que a evidência de que estamos diante de um direito, é de que estamos diante de um direito que é construído a partir dos problemas vivenciados pela sociedade. Cito alguns casos que me parecem muito emblemáticos a respeito. A ADIM 2076, o Supremo ali fala sobre a invocação, a proteção de Deus no preâmbulo das constituições estaduais, reforçando ali a ideia de que o preâmbulo não tem uma força normativa, portanto, a invocação ela não teria um significado jurídico a ponto de ferir a neutralidade da laicidade, portanto, do Estado. Recurso 325.822, em que ali o Supremo analisou de forma mais ampliada a imunidade tributária, né, no campo da religiosidade, né, estendendo ali a imunidade para além do local estrito do culto. A DIN 2566, em que o Supremo discute o discurso proselitista, e ali constrói uma parte do âmbito de proteção da liberdade religiosa, assegurando
a proteção do discurso proselitista. Recurso extraordinário 495-601, proveniente de uma DIN estadual, em que discutiu ali o sacrifício de animais pelas religiões de matriz africana. Mais recentemente, como mencionei, o debate na ADIM 4439 a respeito do ensino religioso nas escolas no ensino fundamental. Interessante que essa foi uma decisão que mobilizou bastante a sociedade. Me lembro bem, eu tive a honra de participar desse julgamento na qualidade de indicado por um dos que foram nomeados ali, autorizados a atuar como amicus curiae. Participei da audiência pública, foram 2 dias de audiência pública, um dia reservado apenas para aqueles que representavam a sociedade religiosa, e um outro dia reservado para uma perspectiva mais técnica da discussão a respeito do ensino religioso nas escolas públicas. A DPF 881, recentemente julgada, em que se discutiu o fechamento das igrejas, né, nesse período de pandemia. Na própria decisão, o ministro Gilmar Mendes, relator, ali faz menção de tantas outras ações ligadas, né, ao processo funcional, remédios funcionais e mesmo em controle concentrado, que antecederam a essa DPF 881, que discutiu da mesma forma os limites da autoridade do executivo em relação à restrição à liberdade religiosa. Diante desse amplo quadro jurisdicional, pode-se perceber que a plena realização da liberdade religiosa ainda é uma questão muito complexa, como eu disse, vai muito além dos limites técnicos do direito, mas há um aspecto fundamental nessa relação, né, que tem se revelado ao longo do tempo, que é a exigência de um posicionamento jurídico do Estado a respeito do tema. Não no sentido de que o Estado deva se ocupar do conteúdo religioso, mas no sentido de ser o garante, por normas jurídicas, da sua própria tolerância à religião. E o controle, obviamente, da tolerância do outro para com as opções religiosas das pessoas em geral. Então, é preciso considerar que muito da conflituosidade ela decorre da própria evolução da liberdade religiosa como direito fundamental. E devemos enfrentar nesse processo evolutivo as crises profundas que temos enfrentado, principalmente crises de valores, que acabam por pressionar o Estado constitucional e o princípio da laicidade. São 2 grandezas que estão sob constante pressão. Muitos são os problemas hoje que o Estado constitucional precisa enfrentar quando diante das questões sociais envolvendo a religião, as ideologias religiosas. São problemas que são atuais no momento da sociedade, envolvendo questões políticas. Nós temos que discutir quais são os limites da participação dos religiosos na política, devemos discutir questões econômicas, as fontes de sustento das entidades religiosas, devemos discutir questões também, por sua perspectiva mais essencialmente social, com ampliação das formas familiares, aborto, adoção, mesmo no plano internacional, a gente vê isso, tem muito mais recorrência na Europa, o problema de se equacionar o avanço do islamismo, do combate da intolerância. Então, eu chamo a atenção para a evidência de que a liberdade religiosa não é propriamente um patrimônio residual, né, no sentido de que sua existência decorreria de uma zona impenetrável da intervenção do Estado, como se constituísse um campo em que há subtração das proibições estatais, ou, como diria um grande jurista alemão, Friedrich Miller, né, um direito negativo de política. Não é um espaço propriamente de ausência normativa, de vácuo jurídico-político. A liberdade religiosa, ao contrário, é um tema afeito às decisões políticas do Estado. E aqui eu volto de novo uma premissa muito feliz da
da doutora Paula Moutinho e do doutor Samuel. Não devemos lidar com a liberdade religiosa considerando um valor em si, e só por si contemplado numa sociedade constitucionalizada, pois deve ser considerado um valor jurídico, ou seja, direito, que se consubstancia por normas jurídicas, garantidoras do valor que é. Lembrando aqui, mais uma vez, do Friedrich Miller, tem uma fala muito feliz quando ele faz referência a todo direito fundamental. Ele diz: quem pretende tomar os direitos humanos, os direitos fundamentais, apenas como valores, desvaloriza-os, paradoxalmente, por essa mesma razão. Os estados constitucionais, eles trilharam um longo curso histórico de conversão da liberdade religiosa de valor em si em direito humano e direito fundamental. E ainda sob essa condição, está em evolução. Então, toda a matriz constitucional da liberdade religiosa está como direito em permanente construção, quer porque a sociedade está em constante mutação, quer porque também a visão do mundo, com reflexo direto no direito, está em constante mutação. A liberdade religiosa, como direito, não se exaure na textualidade em si da Constituição. O texto constitucional é um marco fundamental, mas é apenas o ponto de partida, o fio condutor de tantas outras necessárias ações do Estado para que a liberdade alcance sua completa força normativa e realização social no tempo. A liberdade religiosa como direito não se encerra na expressão fria da lei constitucional. Não é um produto acabado do Constituinte. Toda a Constituição é Constituição no tempo, já dizia Conrad Hess. A realidade social a que são referidas suas normas está sujeita à mudança histórica. E esta, em nenhum caso, deixa incólume o conteúdo da Constituição. A Constituição, o Constituinte de 87 contemplou a liberdade religiosa, porém a força normativa dos fatos nos conduz hoje à adequação do texto a uma realidade de crescente diversificação religiosa. Isso nos conduz a uma busca de adequação constante, né, todo o âmbito de proteção dessa liberdade. O Brasil nasceu cristão e amadureceu plurirreligioso. E esta máxima, a meu ver, tem orientado, de forma geral, o Supremo como intérprete da liberdade religiosa. E assim deve ser. O dogma, as liturgias e as crenças religiosas são variados, suscetíveis a modificações e evoluções. Portanto, é preciso interpretar esse direito sem estereótipos. Seu âmbito normativo ele deve respeitar uma concepção concreta. E aí percebe-se que, de fato, é preciso alargar cada vez mais o âmbito de proteção, de modo a que seja receptivo a todas as religiões. Ao mesmo tempo, não é possível ignorar para o convívio entre os direitos das necessárias restrições. Esse é um outro ponto importante na construção desse direito fundamental. E isso é uma discussão que percebemos muito nesse momento de pandemia. Assim, a judicialização da liberdade religiosa, embora tenha um fundo conflituoso, né, que é grave e precisa da atenção do Estado para equacionar, tem um lado muito proveitoso. Eu costumo dizer que as questões de inconstitucionalidade, né, e aí eu incluo também aquelas que são atinentes à relação entre direito e religião, têm se convertido, né, na modernidade, numa oportunidade valiosa para arrefecer não só as tensões sociais, mas também uma oportunidade para o desenvolvimento, né, da própria sociedade política, né, o debate a respeito dos direitos fundamentais. E a jurisprudência do Supremo parece ser hoje a fonte primeira, para não dizer até com certa preocupação, única, acerca das questões religiosas. A judicialização do tema propicia, pela via da interpretação, o desenvolvimento criativo do regime jurídico da liberdade religiosa. Agora, sempre preocupante, dada a função que é da natureza do guardião da Constituição, que é a função contra-majoritária,
transformá-lo num único intérprete dessa importante, né, liberdade que está em constante modificação. É preciso haver um trabalho conjunto de toda a sociedade. A partir desse pano de fundo, eu ressalto realmente a importância dos mecanismos de controle da liberdade religiosa e o papel da jurisdição constitucional. A jurisdição constitucional, ao longo do tempo, faço minha referência específica a partir das grandes guerras, ela, de fato, tem se tornado um verdadeiro guardião dos direitos fundamentais. Isso tem um lado positivo, né, porque o Estado não deixa de prestar a devida proteção, quando necessário, a essa grande liberdade, porém tem um lado preocupante, né, porque pressupõe sempre uma alta conflituosidade presente na realização dessa liberdade. De todo modo, no plano geral, observando o Supremo como guardião dos direitos fundamentais e, portanto, guardião da liberdade religiosa, você percebe na sua jurisprudência um caminhar em que é muito atenta ao que a gente costuma dizer, né, o que a gente costuma se deparar nos livros que tratam de aspectos teóricos envolvendo os direitos fundamentais, uma perspectiva subjetiva e objetiva na proteção. Subjetiva, porque ele está ali atento, atuando, né, cada caso concreto, na solução dos conflitos, prestando a proteção individual, mas, ao mesmo tempo, está atento à própria construção desse valor, objetivamente falando, por todos os seus aspectos. As decisões do Supremo estão ali trabalhando, o problema da separação, não confessionalidade, cooperação, solidariedade e tolerância, tudo isso no campo, né, do processo constitucional. Não se trata aqui de enaltecer ou de não querer enxergar eventual interpretação que se divirja a respeito de decisões que são dadas pelo Supremo. Mas, de maneira geral, percebe-se que essa é uma pauta presente, abraçada pelo processo constitucional, e, portanto, eu reputo que a atualização do marco legal processual constitucional passa a ser uma matéria fundamental quando se trata de pensarmos a respeito da liberdade religiosa. Então, assim, eu faço, como prometido no início, uma nota de atualização a respeito desta questão. De fato, houve ali uma disposição, né, da sociedade, a parte da classe jurídico-política, de compor essa comissão de juristas para levar à frente uma bandeira já antiga, aliás, uma bandeira antiga da própria OAB. A OAB São Paulo e a OAB Federal, já há muito tempo, né, defende a criação de um Código de Processo Constitucional. Eu lembro, inclusive, aqui de um anteprojeto que foi apresentado pelo professor, saudoso professor Paulo Bonavides, né? Ele liderou uma comissão interna da OAB, e ali foi feito um anteprojeto, e depois foi apresentado ao Congresso, né? Mas, por razões políticas, não foi à frente. De todo modo, esse tema volta agora com essa comissão, liderada pelo ministro Gilmar Mendes, e que procura levar à frente, então, essa ideia antiga de o projeto o ato de criação da comissão fala em consolidação, sistematização e harmonização do regime jurídico aplicado às ações e controle conceitual e remédios constitucionais. Porém, a comissão foi mais usada, ela, inclusive, tem ali como aspiração a criação de um verdadeiro código de processo constitucional. E assim faz sobre a liderança do ministro Gilmar Mendes, na organização dessa comissão, e ele fez de uma forma muito, ao meu ver, muito inteligente. Subdividiu a comissão em subcomissões, né? Os juristas estão alocados nessas subcomissões, temos ao todo 4 subcomissões, uma que cuida das ações em controle abstrato de constitucionalidade, né, com a subrelatoria do ministro Luiz Felipe Salomão,
Uma segunda subcomissão, que vai tratar da reclamação constitucional, mandado de segurança, mandado de injunção e representação interventiva, sob a subrelatoria do ministro Mauro Campbell, a subcomissão de inquéritos criminais, ações penais originárias, reclamação constitucional penal, habeas corpus e habeas data, com a subrelatoria do jurista Leno Luiz Streck, e a subcomissão do recurso extraordinário, controle difuso de constitucionalidade, com o ministro Bruno Dantas. A comissão se reuniu, os seus subgrupos, houve uma discussão ampla, eu fui destacado a participar da subcomissão que trata da reclamação constitucional, mandado de segurança, injunção e representação interventiva. E ali, então, após um longo debate aberto, muito sereno, muito cordial, chegamos ali a um texto, né, bruto, uma proposta da subcomissão, que depois foi submetido ao grupo maior, e estamos justamente nessa fase de discussão de um texto da comissão, para, na sequência, conforme previsto no cronograma dos trabalhos, abrirmos esse texto, ainda bruto, né, para a discussão com a sociedade. E ali, nesse momento, teremos, então, audiências públicas, né, com expertos, associações de classe, sociedade civil, né, inclusive com grupos de outros países. E aí seria interessante contarmos com a experiência dos juristas peruanos. Devemos lembrar que o Peru foi o primeiro país a criar um Código de Processo Constitucional em âmbito federal, foi criado em 2004. Né? Esse código está em vigor até hoje, e, inclusive, esse ano, né, agora, recentemente, houve uma grande revisão do código, e tem se mostrado muito profícuo, né? Tem se mostrado muito eficiente na proposta, né, de fazer levar ao extremo a supremacia constitucional e todo o seu conteúdo constitucional. Eu vou entrar nas questões mais particulares a respeito do debate, mas eu me coloco aqui à disposição, e, desse modo, eu encerro aqui as minhas observações gerais, e, mais uma vez, eu reforço aqui a minha integral disponibilidade para um debate aberto e franco a respeito do tema. Agradecendo mais uma vez a oportunidade e seguimos aqui com os trabalhos. Muito obrigado, doutora Paula. Doutor Renato, muito obrigado por trazer essas informações tão ricas, né, de como está transcorrendo esse processo e da sua participação também nessa comissão do Congresso Nacional. E vamos torcer para que o resultado, né, de tantas discussões seja realmente positivo, né, para o ordenamento jurídico atual, e que nós possamos evoluir aí alguns passos também nessa questão constitucional. Muito obrigado mesmo por sua disposição e disponibilidade de estar conosco, e nós teremos oportunidade de, em outras ocasiões, tê-lo conosco, se assim o senhor considerar oportuno. Tá bom? Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, para a doutora Paula Moutinho, que vai apresentar o nosso debatedor. Obrigada, doutor Samuel. Doutor Renato, eu fiz aqui milhares de anotações e eu agradeço ao senhor por sua valorosa contribuição, e acredito que, assim como eu, né, a audiência também fez as suas anotações, e aqui, com licença do Dr. Samuel, eu deixo um recadinho para a nossa audiência. Esse evento ele é gravado e será disponibilizado pela OAB São Paulo. Então, assim que você tiver a oportunidade, mande o link desse evento para que aqueles que não conseguiram se inscrever, porque as inscrições elas são limitadas, né, tenham acesso a todas essas informações passadas pelo Dr. Erani e também pelo Dr. Luigi,
que serão, com certeza, muito, muito valorosas no exercício, né, da defesa da liberdade religiosa como um direito, né, uma garantia constitucional. E, dando continuidade, já agradecendo a participação do Dr. Dilson Batista Cavalcante Neto como debatedor nessa noite, é para nós um motivo de grande honra tê-lo aqui como debatedor, com certeza, e muito acrescentará, né, o brilhantismo dessa noite. Passo a descrição. Dr. Dilson é advogado, doutor em Direito pela PUC São Paulo, professor do NASP, e se o senhor entender de complementar essas informações, fique à vontade, seja muito bem-vindo para suas considerações, as suas percepções e a sua contribuição nessa noite como debatedor. Muito obrigada, Dr. Dilson. Boa noite, mais uma vez, a todos e a todas. Eu agradeço a doutora Paula pela apresentação. Muito obrigado. Também, mais uma vez, agradeço ao doutor Samuel pelo convite. E quero dizer que é um prazer estar aqui e gostaria, nesse primeiro momento, de cumprimentar o doutor Renato pela sua brilhante palestra, né? Também já gostaria de cumprimentar o doutor Luigi, que além de ser um expoente, né, dentro da religião adventista como um jurista, é um amigo pessoal, né, que me inspirou nos primeiros passos. Eu, no momento oportuno, né, poderia agradecê-lo diretamente, mas eu queria, nesse momento, fazer um papel de debatedor e ser a voz, talvez, de alguns que estão aqui, para interagir com o Dr. Renato. O Dr. Renato, antes de vir para cá, um amigo meu, que foi seu aluno na FADISP, me falou muito bem do senhor e falou: olha, o professor Renato é excelente, excepcional, que é o Igor Marques, que é meu amigo pessoal aqui, professor no campus, e realmente eu só pude comprovar e atestar o seu brilhantismo, doutor. E eu gostaria de fazer uma interação e uma pergunta para a resposta do senhor, e eu acho que depois outras possíveis respostas que possam surgir da plateia. O tema do controle de constitucionalidade, do processo constitucional ligado à liberdade religiosa, da forma que foi apresentada, foi brilhante, passou por diversos temas, e cada um desses temas levaria a discussões longas, não é? Por exemplo, o ensino religioso em escola pública, as questões ligadas a ações que o Supremo decidiu ultimamente sobre liberdade religiosa. Eu gostaria não de falar de nenhum tema específico, mas de falar sobre o próprio Supremo e a relação entre poderes e como isso está ligado à liberdade religiosa, e fazer uma pergunta, que é o seguinte: é a questão do controle das omissões, né? Em alguns momentos da fala do senhor, o senhor falou sobre isso, sobre essa importância da Suprema Corte na democracia. A gente consegue perceber que existem mais ou menos 3 grandes visões sobre isso. Existem aqueles como Ronald Dworkin, que fala assim: olha, na democracia é preciso que haja um foro do princípio, um local aonde, apesar de você existirem maiorias, um local onde exista ali uma discussão sobre princípios, e a Suprema Corte, quase sempre, não é, tem esse papel de ter um papel contramajoritário, de trazer a defesa de direitos fundamentais. Então, para esse autor, é importantíssimo que haja, por exemplo, uma Suprema Corte fazendo ali um papel contramajoritário, de defesa dos direitos fundamentais. Mas existem autores que não entendem dessa forma, entendem, por exemplo, que um papel ativista do Supremo ou de uma Suprema Corte, inclusive falando sobre omissões, não é? Seria algo que seria deletério para a democracia, porque, por exemplo, autores como Jeremy Waldron vão falar que no Congresso que deveria se ter essa discussão de forma mais qualificada, onde a representatividade existe de forma mais direta, não nas Supremas Cortes. E existem aqueles que adotam o caminho do meio, assim, entendem que a Suprema Corte tem um papel de acelerar as discussões, de melhorar os debates, mas não tem a palavra final, mas a última palavra temporariamente, né? Então, você tem ali uma palavra
final, digamos assim, mas que oxigena os debates e as discussões dentro de uma comunidade constitucional aberta, né, de intérpretes, digamos assim. Então, são várias matrizes e matizes. Qual é a pergunta que eu queria fazer para... na verdade, não é nada novo da sua fala, mas é só um highlight, né, um destaque da sua fala. Como é que o senhor analisa essas últimas decisões do Supremo, principalmente quando se fala em controle das omissões, por exemplo, a questão da homofobia, entre outras, né, onde o Congresso não toma um papel, digamos assim, de trazer uma resposta a uma demanda social, o Supremo é acionado, né? E, inclusive, minha pergunta tem mais a ver, inclusive, com a questão das formas de ação. Por exemplo, o uso do mandado de injunção no caso do crime de homofobia, não é? Então, como é que o senhor avalia isso? É uma pergunta aberta, não é direcionada, mas como o senhor avalia, por exemplo, o uso do mandado de injunção como uma forma de controle de omissão para um tipo penal, né? Então, assim, num primeiro momento, parece ser algo, digamos, não usual. Mas como é que o senhor avalia isso, esse fenômeno novo de controle das omissões, até as discussões dentro da comissão de processo constitucional, como é que isso tem sido visto? Obrigado pela pergunta, doutor Dilson. E a sua colocação inicial ela foi muito precisa. As sociedades atuais, sempre tratando de sociedades que são constitucionalizadas, né? Estão sob a batuta e a diretriz de uma Constituição, elas parecem viver uma grande obsessão, que é a obsessão pela dificuldade contramajoritária das cortes, né? Mas parece que aqui no Brasil a gente vive justamente uma facilidade contramajoritária, né? O Supremo ele tem tido um papel extremamente atuante. Não acho que isso é por culpa exclusiva do Supremo, ou seja, não é uma questão de opção da Corte, não acho que isso é uma questão de opção da Corte, eu acho que tem um problema mais sério, uma disfuncionalidade do Estado, há uma disfuncionalidade clara do Estado, ao meu modo de ver, os poderes parecem não estarem funcionando de uma forma equilibrada e compartilhada, portanto. Isso, então, já para me posicionar, no sentido de que a importância da justiça constitucional é fundamental na própria construção do que é a Constituição de uma sociedade. Isso sem dúvida alguma. Inclusive, a gente vê na discussão da comissão, quando a gente trata do processo constitucional, principalmente o objetivo, a todo momento ali há uma preocupação de tornar o procedimento cada vez mais aberto à discussão da sociedade, justamente porque sabe a importância que é o processo de discussão de uma questão de inconstitucionalidade, né? A discussão com a sociedade. Então, existe um papel fundamental da justiça constitucional, isso foi construído ao longo do tempo, desde os primeiros movimentos de projeção, principalmente do Tribunal Constitucional Alemão, que se trata justamente do protagonismo dessas cortes na proteção dos direitos fundamentais. Então, o papel é inegável. Agora, não acho que a justiça constitucional é a solução de tudo. Muito pelo contrário. Há uma fala famosa de um jurista italiano que ele vai dizer que a justiça constitucional é um bem escasso. Não é para toda hora, não é para todo momento. Por quê? Porque obviamente, se tudo se tornar uma questão a ser decidida pelas cortes e tribunais constitucionais, o resultado disso é a atrofia dos demais poderes. Já dizia Darwin, os músculos que não são utilizados, eles atrofiam. E aí, quando a gente trata justamente dessa questão da omissão, tem uma questão que nem sempre ela aparece nos debates, e que eu tenho chamado a atenção, que é de uma transferência estratégica do legislador. Parece claro que o legislador, diante da grave crise de representação democrática que o assola,
ele encontra muita dificuldade para o enfrentamento de certas questões, em especial aquelas questões mais delicadas, com grande afetação moral, que depende de decisões que podem gerar resultados que nem sempre vão atender a sua base eleitoral, ou são questões mais espinhosas, são deixadas essas questões para as cortes. E o interessante é que, quando você observa o próprio mandato de injunção, vamos lembrar, em 2016, o mandato de injunção ele foi regulamentado finalmente. Finalmente ele foi regulamentado. Né? E o que se viu ali? O legislador, além de contemplar a jurisprudência do Supremo, que mostrou até uma deferência e acho até um amadurecimento, o legislador ali autorizou, por decisão política, que o Supremo suprisse as omissões. Vamos lembrar que o legislador encampa, nessa legislação de 2016, a norma regulamentadora, possibilitando que o Supremo, diante de uma omissão reconhecida e constatada, criasse as condições de realização desse direito. Isso ocorreu em 2016. Pouco tempo depois, então, o Supremo enfrenta a questão da criminalização da homofobia. Se você observar essas ADINs e o MI, eles antecedem. Essas ADINs antecedem, inclusive, essa lei de 2016. Se eu não me engano, a ADIN foi ajuizada em 2013. Então, o Congresso já sabia da existência dessa discussão, já sabia, portanto, que estaria sob o crivo do Supremo a análise dessa omissão. Em 2016, ele cria a norma regulamentadora sem nenhuma limitação, sem nenhuma baliza. A legislação fala da possibilidade do Supremo criar as condições de exercício de um direito fundamental que é obstado pela falta da lei. O próprio legislador autorizou que o Supremo suprisse a omissão sem balizas limitativas, como, por exemplo, uma que surgiu, doutor Dilson, na discussão da comissão. Quando chegou a esse ponto na discussão da comissão, um dos representantes do Congresso, nosso, faz parte lá o nosso companheiro, o doutor Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, como procurador da Câmara dos Deputados, ele sinalizou para um ponto importante. Ele disse, olha, esse artigo 8º do mandado de injunção, ele é um artigo que precisa ter uma reflexão um pouco mais amadurecida, que não teve o legislador no momento da sua criação, que não teve o devido cuidado de prever a possibilidade de criação de tipos penais. Então, ele mostrou ali uma preocupação muito grande, um olhar mais atento ao legislativo. O que fez a comissão na nossa discussão, e isso vai ser submetido a um amplo debate, obviamente, mas a subcomissão entendeu que, de fato, o Supremo não poderia criar um tipo penal. Considerando que a Constituição, ela me parece muito fechada em relação a essa questão, estabelecendo ali que depende de lei que defina um crime. Então, a proposta da subcomissão em relação a essa questão é de criar algum tipo de baliza, como, por exemplo, a impossibilidade de criação de tipos penais por mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, essa questão está resolvida assim. Agora, isso não apaga o problema que vem, ao meu modo de ver, do próprio legislativo. E é interessante que você vê uma série de casos em que, ao meu modo de ver, o legislador ele perde a oportunidade de fato, exercer um poder isso é muito intrigante, porque é um poder muito grande você regulamentar a Constituição. Então, é intrigante, por que o legislador não exercita esse poder? Do meu modo de ver, me parece uma pura estratégia do jogo político. Há quanto tempo o Supremo já julgou aquela DPF da discussão dos anencéfalos? Até hoje isso não foi regulamentado. O Supremo já disse que é constitucional e o legislador nem assim regulamentou a matéria. Então, o protagonismo do Supremo existe. Eu entendo que a seara de debate inicial das questões envolvendo a regulamentação de direitos, obviamente, tem que passar pelo legislativo, em conjunto com a sociedade. Agora, não dá para a gente viver um estado permanente de suspensão da Constituição. Isso também não dá. E aí vem, de fato, o papel importante da justiça constitucional. E
essa é uma temática que não tem espaço vazio. Onde não se regulamenta, o Supremo vai aparecer e vai regulamentar, como ele fazia com o mandado de injunção. Não sei se eu consegui responder diretamente a sua pergunta, mas, de fato, a sua observação foi precisa e tocou um ponto muito sensível dessa discussão toda a respeito do processo constitucional. Sim, com certeza. Eu agradeço, professor Renato, pela resposta, inclusive dos bastidores da comissão. Muito bom, eu fiquei muito satisfeito. E passo a palavra, então, para a mesa, doutor Samuel, doutora Paula. Muito obrigado. Você está sem microfone. Obrigada, doutor Gilson, doutor Renato. E para dar continuidade a essa noite que tem sido, né, desde o início, um banquete, não só de conhecimento, mas também de reflexão, para que nós possamos avaliar, né, o que é garantia constitucional e o quanto ainda precisamos caminhar para que essas garantias sejam consolidadas. Eu passo a palavra à doutora Deise Daniela para fazer a apresentação do doutor Luigi. Primeiro momento, boa noite a todos, aqueles que chegaram depois. Gostaria de falar novamente que é um prazer estar aqui, né? Muito embora eu seja da OAB Campinas, né? Foi um privilégio ser chamado aqui pela OAB São Paulo para participar desse evento. Me deram a missão de apresentar o doutor Luigi. Como a doutora Paula já tinha mencionado do doutor Renato, nós fizemos um breve resumo, doutor, porque as qualificações são grandes, mas eu vou falar de algumas, caso eu erre alguma coisa ou o senhor queira acrescentar no final, fica à vontade. Doutor Luigi Matheus Braga é bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes, advogado com inscrição na OAB de Sergipe e na OAB do Distrito Federal. É especialista em tutela de direitos difusos, coletivos e individuais, homogêneos pela UNAMA, Universidade da Amazônia, e Instituto Pro Hominis. É também mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Também é um especialista em decisões de sucesso, através da ética, da lei e da estratégia pela Universidade de Michigan. Doutorando em Direito pela Unicelb, Centro Universidade de Brasília. Advogado-geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul e também advogado-geral da IRLA, International Religions, nossa, não saiu, Religious Liberty Associations. Então, agora a palavra com o doutor, para que o doutor possa explanar a palestra. Só um comentário breve aqui. O doutor Luigi estava falando comigo aqui pelo WhatsApp que a internet dele estava instável. Eu acredito que houve um problema bem nesse momento dele entrar. Nós vamos aguardar alguns instantes e, nesse momento, então, enquanto nós aguardamos, eu vou pedir para o doutor Gilson fazer um novo recorte da fala do doutor Renato Erani e tecer alguns comentários que ele certamente fez apontamento, como o meu professor. Eu sei que ele é muito focado nesses apontamentos das falas. E assim que o doutor Luigi já entrou, né? Então, ao final, o senhor comente a fala do doutor Luigi, doutor Gilson Cavalcante. Doutor Luigi, o senhor já foi apresentado aqui pela doutora Deise Daniela, fez uma apresentação muito bonita, inclusive destacando a sua atuação como advogado-geral da Igreja Adventista para a América do Sul e também responsável pelo departamento jurídico da IRLA, nessa mesma geografia. Então, nesse momento, nós lhe passamos a palavra para as suas considerações desta noite. Doutor Samuel, doutora Paula, doutor Renato, demais presentes. Eu estou muito triste com a minha internet hoje.
Eu sou tão zeloso com conexão e hoje eu fui vítima aqui realmente de uma manutenção que não estava programada, mas o doutor Dilson conhece bem a minha palestra e já está acertado como assumir em caso de queda da conexão, viu, doutor Dilson? Eu e o doutor Dilson já fizemos alguns trabalhos pelo Brasil afora e ele já me salvou algumas vezes. Nós temos algumas histórias para lhes contar. Inclusive, ele já me causou um prejuízo também, que numa próxima palestra eu conto para vocês o prejuízo que ele me causou e como Deus nos livrou desse prejuízo, né, doutor Dilson? Mas isso faz muito tempo, né? Faz muito tempo que o doutor Dilson não tinha a 8ª série. Eu, se eu pudesse fazer um resumo para vocês do que é muito importante nessa noite, eu queria deixar 3 leituras. O acordo do recurso especial 611.874, o acordo do ARI 109.9099 e o acórdão da ADO 26. São 3 documentos hoje que quem pretende advogar para a liberdade religiosa depois divulgar para as pessoas que estão assistindo. São 3 leituras quase que obrigatórias para as pessoas que querem atuar para conhecer na modernidade a liberdade religiosa. O doutor Renato fez uma palestra muito interessante e o desafio, para se eu pudesse aqui completar alguma coisa, seria dizer, leiam esses 3 documentos que vai. Bom, e o que dizem esses 3 documentos? Está cortando muito, né? Pela cara do pessoal aqui no Zoom, eu já estou vendo que está ai. E eu, inclusive, passei uma parte aqui da ADO 26 para o doutor, porque eu queria muito que fosse feita a leitura disso, desse trabalho, eu queria até que ele compartilhasse com os demais colegas. A ADO 26 foi uma ação muito complexa. Por que foi uma ação muito complexa? Porque, ao mesmo tempo em que nós discutíamos um direito extremamente complexo, do mesmo jeito que é a liberdade religiosa, que é a questão da discussão da homofobia, do crime de homofobia, da equiparação do crime de homofobia dentro da lei. Lugares elas são punidas com pena de morte. Ou seja, imaginem um direito tão complexo, um direito tão difícil de você lidar com ele dentro desse planeta. E o Supremo estava com isso na mão e foi uma sessão muito complexa, uma sessão muito difícil. Eu tive a oportunidade. Doutor Luigi, se o senhor estiver nos ouvindo, se o senhor conseguir desligar a sua câmera, talvez nós possamos ter uma melhoria na qualidade da sua conexão. Bem, Dilson, faz um comentário aí sobre o que ele falou. Eu posso, inclusive, compartilhar aqui na tela, não sei se é possível, e aí quando ele voltar, já está até na tela, pode ser? A parte da decisão que ele me mandou, que ele se referiu, foi essa aqui. Então, acho que todos estão vendo. Estão vendo? Isso, vai comentando, vai lendo aí. Essa decisão é uma decisão que, inclusive, a gente fez parte da pergunta para o doutor Renato. Por que ela é importante para a liberdade religiosa? Ela é uma decisão importante para uma parte da liberdade religiosa, que é a parte da liberdade de expressão religiosa, né? A liberdade religiosa tem várias facetas, né? A liberdade de organização, entre outras, mas, doutor Luigi, estou aqui colocando a decisão. Não. Se você me ouve, talvez se desligar a câmera fique melhor, a gente consiga te ouvir.
falando, doutor Dilson. Tá. Quando ele retornar, o senhor passa. Muito bem. Então, então esse caso, ele ganhou notoriedade no Brasil porque ele chegou ao Supremo depois de anos de discussão no Congresso Nacional, através da famosa PL 122, não é? Esse projeto de lei tramitou na Câmara e no Senado ela foi arquivada, justamente por conta do limite que poderia se trazer à questão da liberdade de expressão religiosa, entre outros Doutor problemas. Luiz retornou. Doutor Samuel, eu queria só fazer a transferência definitiva aqui para o debatedor, doutor Dilson e doutora Deise, São Paulo, porque eu estou devendo 5 palestras para vocês no horário que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Para compensar a internet de hoje, viu? Compensar a internet de hoje. O AB Guarulhos pode pegar um pouquinho desse crédito? Pode, com alegria, pode com alegria. Eu vou passar aqui agora para o doutor Dilson todo o conhecimento e quero pedir desculpa mais uma vez para vocês. Vou aproveitar aqui enquanto a conexão. Ver o que eles fazem, mas rompeu um cabo de fibra ótica. Então, assim, eu estou numa situação realmente delicada. Mas quero agradecer a todos vocês e tenho certeza que o debate segue com muita força. Eu vou acompanhar aqui de longe, mas sem atrapalhar vocês novamente. Obrigado a todos. Muito bem, obrigado. Doutor Dilson. Então, como uma fala assim, meio ad hoc, assim, meio... eu gostaria, então, só de fazer um comentário sobre essa decisão e sobre o que está incluída nela, linkar, quem sabe, com a palestra do professor Renato e trazer essa discussão, então, para que a gente possa, juntos com os nossos queridos ouvintes, que, inclusive, estão aqui, tem algumas perguntas, não é? E que a gente pode depois também trabalhá-las, doutor Samuel e doutora Paula. Inclusive, uma que eu até já posso fazer menção, né? Da Cidinha Raiz, falando assim: as grandes violações de direitos estão com as religiões de matriz africana. Como garantir o direito a todos? Essa questão é uma questão muito importante, porque o Supremo, em relação à liberdade de expressão no geral, no Brasil, ele tem uma postura de proteger a liberdade de expressão, só que quando essa liberdade de expressão ataca aquilo que ou ela está eivada daquilo que se chama de discurso de ódio, então o Supremo entende que isso é um limite à liberdade de expressão. Essa é a tradição dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, não sei se todos recordam do caso Elvanger, que é um dos casos mais notórios, não é? No qual um senhor tinha uma editora que traziam livros com conteúdo de crítica, de conteúdo antissemita, não é? Crítica aos judeus e a narrativa feita em relação ao nazismo. Então, ele fazia uma defesa do nazismo. Bem, esse caso foi um caso emblemático, eu não lembro muito bem o ano, acho que foi 2004, 2003, mas foi um caso que chegou ao Supremo e o Supremo entendeu que a liberdade de expressão era limitada porque, nesse caso, não é, ele deveria continuar preso porque promovia um discurso de ódio. O que é discurso de ódio? É aquele discurso que diminui, que ele busca a eliminação ou a crítica a um grupo determinado. Não é uma injúria a uma pessoa por uma qualidade dela, mas é um discurso contra um grupo. Bem, isso avançou através de outras decisões e um ponto que eu acho muito interessante em relação a livros, né, cristãos, muitas vezes, que trazem uma crítica a grupos de matriz africana, muitas vezes o judiciário, não só o Supremo, mas o judiciário como um todo, chegou a proibir a venda de alguns livros, né? Eu podia trazer algumas decisões aqui, mas, via de regra, se entendeu que houve ali uma liberdade de expressão religiosa. Então, isso é muito interessante, porque quando eu tenho uma maioria cristã criticando uma minoria de matriz africana, então, muitos casos, não do Supremo, mais uma vez eu falo,
se entendeu que estaria dentro de uma liberdade de expressão religiosa, o que é bem interessante e criticável diante da matriz que o Supremo mesmo adotou. Mas eu não queria focar nisso, eu queria focar na decisão que o doutor Luigi está trazendo para aqui, para nós hoje, que é a questão da homofobia e como ela pode, então, ser um limite à liberdade de expressão de um pastor, de um rabino, de um padre ou de um líder religioso. Por que ela está ligada também à fala do doutor Renato? Porque ela está dentro de uma ação feita ao Supremo após uma discussão que falhou no Congresso Nacional. Então, o Supremo, ao atuar nesse caso, só por si, só pelo fato do Supremo estar agindo, nós poderíamos continuar a discussão com o doutor Renato, pensando se o Supremo agiu certo, se não agiu, se deveria ter agido. Ao Congresso arquivar, já não seria uma resposta do Congresso, não é? No caso, porque se fala em omissão. Omissão é quando você não age. Será que o fato de arquivar já não foi uma resposta do Congresso? Bem, são várias as questões que nós poderíamos trazer aqui, mas eu quero focar na decisão em si. Por quê? Porque essa decisão, ela tem 2 pontos que eu quero destacar e eu encerro minha fala. Primeiro ponto, ela, em relação à liberdade de expressão religiosa, ela teve o cuidado de trazer uma delimitação para que a fala do padre, do pastor, do líder religioso, ligada à sua crença, dentro de um contexto de culto, não seja encarada como discurso de ódio. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, então, eu vou pedir, até para atender o pedido do doutor Luigi, não é? Eu peço licença para compartilhar aqui a parte da decisão que fala assim, ó: a repressão penal à prática da homotransfobia não alcança, nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros, e aí ele ainda faz a questão de dizer, né, sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros, é assegurado o direito de pregar e divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos, ou seja, exercer proselitismo, convencer as pessoas e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, não é, público ou privado. Aqui nós poderíamos até pensar internet, né, agora nesses momentos de pandemia, de sua atuação individual ou coletiva, desde que, e aqui mora o ponto, e é um ponto de reflexão, não é? Desde que essas manifestações não configurem discurso de ódio. Assim entendidas, aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade, a violência contra as pessoas em razão da sua orientação sexual e ou da sua identidade de gênero. Ponto. Ou seja, é uma decisão que, ao trazer a criminalização da homotransfobia, ela cuidou de resguardar a liberdade de expressão religiosa. Dentro desse ambiente, então, dessa comissão, a pergunta que se faz é: quais serão os prolongamentos dessa decisão? Então, até o presente momento, nós não tivemos, pelo menos de forma famosa, um caso famoso, no qual algum pastor ou padre ou clérigo tenha sido acusado de cometer a homotransfobia. Me parece, doutor Renato, que foi uma decisão que está cumprindo a sua, em termos de proteção de liberdade religiosa, está cumprindo a sua função de proteger, então, esses líderes religiosos. Agora, a reflexão que se faz é: o que é discurso de ódio?
né? Na PL 122, que foi o projeto de lei que antecedeu essa discussão no Supremo, o que se queria colocar na lei de racismo era que homofobia ou homotransfobia era qualquer violência física, psicológica, moral à pessoa. Ou seja, era muito amplo essa colocação. E aí, imagine-se então o caso de um líder religioso que, ao ler o texto sagrado, falasse, por exemplo, que a prática, né, homoafetiva seria pecado. Pelo texto da PL 122 que foi arquivada, pela sua amplitude, poderia se ter uma situação de homofobia. Aqui não. Aqui, já o Supremo, depois de, cumprindo esse papel, doutor Renato, de depuração, discussão, de diálogo, porque, nesse caso, várias instituições religiosas foram ouvidas, associações religiosas foram ouvidas, e depois, então, desse diálogo constitucional, se fez essa ressalva de dizer que o discurso dos padres, pastores e líderes religiosos estariam, então, dentro de uma esfera de liberdade de expressão religiosa. Mas, por óbvio, eu enxergo que não é absoluta. Então, por exemplo, se um líder religioso, dentro das suas redes sociais, numa igreja ou em qualquer lugar, como líder religioso, incitar, por exemplo, que pais possam praticar violência contra seus filhos, então imagina uma situação, olha, pai, você que é meu seguidor religioso, se o seu filho apresentar, traz 3 jeitos e tal, você deve exercer ali a vara e bater e tal. Então, dentro dessa decisão, eu, particularmente, Dilson, enxergo que aqui você já tem, então, uma incitação à violência. Tá? Então, isso já difere da decisão do Supremo, ou já encontra ligação com aquilo que o Supremo colocou como incitação à violência. Então, uma coisa é você falar que, de acordo com a sua visão religiosa, a prática homoafetiva é um pecado, então, a princípio, isso está protegido. Vejamos, então, o que pode acontecer no futuro. Nos Estados Unidos, nós tivemos um caso famoso no qual um padeiro se negou a fazer um bolo para um casal homoafetivo e esse casal homoafetivo, então, ingressou com uma ação de indenização. Essa ação chegou na Suprema Corte, e é um caso que, no Brasil, talvez tivesse sido julgado diferente, talvez, não sei, estamos aqui para discutir, mas no Brasil ainda nós não temos casos como esses, assim, de forma famosa nos tribunais superiores ou na Suprema Corte, advindas depois dessa decisão. Bem, eu acho que o doutor Luiz trouxe outras decisões que, se eu não me engano, estão ligadas à sua área de atuação como advogado da Igreja Adventista, são situações que eu posso somente fazer um comentário breve. Eu não quero gastar mais o tempo também, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas, se eu não me engano, são os casos julgados no ano passado sobre dia de guarda. Todos que estão nos ouvindo aqui, não sei se todos sabem, mas um dos pontos que caracterizam, o sabatista é justamente o dia de guarda e o descanso nesse dia de guarda. Isso tem efeitos jurídicos, Então, se eu tenho um dia de guarda e eu entendo que esse dia é um dia dedicado a Deus e às atividades religiosas, e eu sou, por exemplo, um empregado, então isso tem repercussões jurídicas. E tem um artigo da década de 2000 e 2006, de uma autora chamada Letícia Campos Martel, se eu não me engano, que é Laico, mas nem tanto, o nome do artigo. Um artigo muito famoso para quem pesquisa liberdade religiosa. Ela faz uma pesquisa na época de que
a maioria dos processos, não sei quantos por cento, de todos os assuntos ligados à liberdade religiosa no Brasil, todos eles. Então, imagine questões ligadas à matriz africana, questões ligadas a testemunho de Jeová. De todos os processos no Brasil, nos tribunais superiores, a grande maioria são de sabatistas. Por quê? Porque são vários problemas que os sabatistas encontram. Questão de concurso público, questões de provas, aulas. Se você é empreendedor, né, você é empresário, você também tem essa questão com os seus empregados, não é? Porque se você não colocar, se você abrir sua loja aos domingos, é um problema, não é? Então, já que a lei trabalhista e a Constituição fala do descanso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, não fala preferencialmente quando o empreendedor quiser, não, é preferencialmente aos domingos. Então, são vários desafios. Nesses dois casos, foram os casos de duas pessoas. E aí, o Supremo trouxe uma decisão muito importante, que são duas pessoas ligadas à administração pública. O primeiro caso era de uma professora que foi convocada para trabalhar aos sábados e trazia, então, a sua justificativa, dizendo que era adventista e tudo mais, e não foi dada a ela a oportunidade de um horário alternativo. Tá? E então ela sofreu ali o processo administrativo e foi exonerada, se eu não me engano, e esse caso, então, chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi julgado conjunto com o outro caso, que é um caso de um candidato em concurso público, que passou em primeiro lugar na primeira fase, se eu não me engano, e na segunda fase a prova física caiu ao sábado. Então, nesse caso, ele era um concurso nacional, ele do próprio bolso pagou a passagem para ir para outro lugar, fazer a prova, e ele se disponibilizou a isso dentro do mesmo concurso, só que esse pedido foi negado, não é? Então, ele pediu uma prestação alternativa, inclusive ele mesmo iria pagar os custos para ele ir para outro lugar fazer a prova no horário dentro da sua religião, isso foi negado. Então, esses dois casos chegaram ao Supremo, e o que o Supremo decidiu? É uma decisão para a administração pública, ou seja, que dentro da administração pública, aonde existe o princípio do interesse, da supremacia do interesse público, não é? Então, os administrativistas, colegas, sabem disso. Esse interesse público e a supremacia do interesse público não podem impedir que haja uma prestação alternativa. Ou seja, se ela for negada, ela tem que ser justificada. Esse é o ponto. O Supremo não colocou o sabatista acima de qualquer limitação, não é? Eu não posso chegar e falar, sou sabatista, não trabalho no sábado na administração pública. Não é isso. Então, se eu sou um concursado e eu sou convocado a trabalhar no sábado e eu faço parte da administração pública, o que é que o Supremo falou? Cabe à administração trazer uma prestação alternativa, um dia alternativo de trabalho. E se não for possível, ela tem que justificar. Ela tem que fundamentar. Né? É o dever da administração pública fundamentar suas decisões. E o que não aconteceu em nenhum dos casos. Em nenhum dos casos houve uma justificativa. Então, foram casos, né, de controle difuso, né, recursos extraordinários e tal. Então, foram casos concretos, mas com repercussão geral reconhecida. Foi feito ali, então, um texto, né, de repercussão geral, e o texto diz mais ou menos isso, doutor Renato. A administração pública deve dar uma prestação alternativa, e não sendo possível, no caso do concursando, do que está fazendo concurso, ou do caso do funcionário público, ela deve dar, então, uma justificativa para negar essa prestação alternativa. Então, é isso. Eu acho que foram essas as decisões que o doutor Luigi ia falar. Eu não sei se tem perguntas aqui, eu acho que tem, mas eu passo a palavra, então, de volta para a mesa e me coloco à disposição, então. Muito bem, então, doutor Dilson, por essas colocações. Eu acho que o doutor Dilson supriu aí né? Ele já é mais uma dívida que o doutor Luigi assumiu com o doutor Dilson, né? Eu nem sabia desse histórico, coincidiu.
Eu tenho uma pergunta aqui sobre uma pessoa que deve ser adventista do sétimo dia e está de acordo com essa colocação. O legislativo poderia propor leis específicas sobre determinada religião, como a adventista, por exemplo, não se trabalha no sábado, e já acompanhei funcionários sendo demitido por não poder trabalhar no sábado. Essa atitude não fere o direito fundamental, mas, ao mesmo tempo, o empresário privado pode ter esse direito de escolher o funcionário que não tenha restrição de trabalhar no sábado? Eu fiquei em dúvida se a pessoa que perguntou, deixa eu ver aqui o nome dele, é o Edmilson de Oliveira Ribeiro. Eu fiquei em dúvida se ele é guardador do sábado ou não, mas ele conhece o processo. Doutor Dilson, em breves minutos, responde essa questão também que veio aqui ao nosso chat. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou abrir aqui a pergunta. A pergunta ela tem alguns aspectos. Primeiro, não é razoável que se faça nenhum tipo de lei falando de uma denominação específica. Então, o princípio do artigo 19, inciso 1º, é que o Estado não tem nenhuma vinculação ou nenhum dever com nenhuma denominação especificamente. Então, o povo adventista é o maior povo sabatista do Brasil, isso é um fato. Mas existem outros, né, como os judeus, existem os batistas do sétimo dia, existe uma série de denominações que adotam e enxergam em Êxodo 20, né, ali um mandamento tão importante quando não adulterar, não matar, é guardar o sábado. Entende que esse mandamento não foi abolido ou modificado e que esse mandamento vai do pôr do sol ao pôr do sol. Então, não é razoável você atender uma denominação, mas é importante que você, ao reconhecer que existe naquela comunidade pessoas que guardam o sábado, independentemente da sua denominação, que haja a possibilidade dessas pessoas terem uma prestação alternativa. Não é que a administração pública vai se curvar aos adventistas ou aos judeus, porque isso não tem razoabilidade. Agora, é preciso que haja a possibilidade, se sendo possível, que alguém possa, por exemplo, como foi falado aqui, não ser demitido por trabalhar no sábado. Essa prestação alternativa, inclusive, na Constituição, geralmente se usa para falar sobre voto, serviço militar, mas ela serve para qualquer outro direito fundamental que você precisa exercer. Entre eles, a liberdade religiosa de guardar o sábado. O sábado, como dia de guarda, é algo anterior ao Ocidente, é anterior ao mundo cristão, inclusive, né? Isso vem segundo a Bíblia, desde a criação do mundo, né? Em 7 dias, o 7º dia é o dia de descanso. Então, é razoável, sim, que haja uma lei trazendo prestações alternativas para aqueles que guardam o sábado. Não sendo possível, claro, em termos de... a não ser que haja uma grave problema para o interesse público, então, infelizmente, o adventista ou o judeu tem que entender que existem... qual é a palavra? Existem ônus que ele deve cumprir, não é? Para exercer sua fé. Então, eu não posso mudar qualquer concurso, qualquer regramento por conta da minha fé. Deixa eu ver agora. Essa questão do empresário privado é uma questão polêmica. O empresário privado adventista, não é? Ele tem... eu acho que a pergunta foi para... Deixa eu ver aqui. Ao mesmo tempo, o empresário privado pode ter esse direito de escolher o funcionário que não tem restrição. Então, aqui a gente sai da administração pública e entra na questão dos direitos fundamentais na eficácia horizontal, né? Digamos assim, nas relações trabalhistas. Mais uma vez, eu entendo que existe um dever do empregador de acolher e tentar, ao máximo, trazer uma prestação alternativa para o empregado, né? É o mesmo dever que ele tem em relação aos deficientes físicos. Ele tem esse dever de, ao máximo, trazer uma possibilidade de prestação alternativa. Agora, dentro da razoabilidade da prestação da empresa. Então, o que, no máximo,
um adventista, nesse caso, pode ter direito é uma reversão de uma demissão por justa causa para sem justa causa, e com isso ele pode, por exemplo, ter direito a todas, né, as questões trabalhistas, né, multa do FGTS, entre outras coisas. Mas eu acho que seria essa uma resposta inicial, doutor Samuel. Muito bem. O questionamento foi interessante, né? Nós estamos aqui para debater denominações, né? Foi uma situação que surgiu aqui no nosso chat, foi muito bem esclarecida pelo doutor Dilson. Sobre a questão do empresário privado, né? Existe o poder diretivo, né? Que a CLT ela preserva com muita força. Então, eu acho que aí o doutor Dilson falou com muito acerto. A única coisa que se deve preservar é se o empregado comunicou com devida antecedência, com devido preparo, a sua condição de não trabalhar ao sábado. Se ele, então, não consegue satisfazer a empresa, é justo que a empresa o demita, mas aí que não lhe tire o direito de receber as verbas trabalhistas. A doutora Deise, ela é especialista em direito trabalhista. Doutora Deise, estou falando besteira ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Na verdade, a empresa ela tem o poder de mandar o empregado embora. Ela tem o poder da dispensa do funcionário. O ponto ali que eu acho que fica muito interessante é que a demissão por justa causa ela é uma demissão motivada por uma falta grave do empregador. Muitos aqui devem estar perguntando... Oi? Empregado. Falta grave do empregado. Isso. Eu acho que muitos aqui devem estar perguntando, porque se o empregado está tendo dificuldade em trabalhar, por que ele não pede demissão e a empresa tem a obrigação de mandá-lo embora? Deixando bem claro que o funcionário ele está ali, ele está disposto a trabalhar, ele só pede que seja readequado à questão do sábado. E quem proíbe essa readequação é o empregador. Por isso, o empregador está falando, olha, não estou contente com você. Por isso que é o empregador que deve demitir. E sem a justa causa, porque o funcionário ele não pratica uma falta grave. Ele demonstra uma necessidade, não há ali um acordo entre as partes. Quem quer rescindir o contrato é a empresa. Então, por isso que ela deve mandar embora. A gente tem muito visto na prática que a empresa força o trabalhador a pedir a demissão, até pela ali, né, a sucateação, vamos colocar assim, das verbas rescisórias. Mas não, o empregado não quer sair da empresa, ele só quer se readequar. A empresa que não quer o funcionário porque ele não está suprindo a sua necessidade. Então, quem deve fazer a dispensa é a empresa, e sem justa causa. Muito bem. Eu quero agradecer aí a participação de todos, doutor Dilson, doutor Renato Erani, que trouxe realmente elementos essenciais a respeito dessa comissão de revisão jurídica constitucional no nosso ordenamento. Agradecer a doutora Deise. Eu vou pedir para o doutor, com toda a licença ao doutor Dilson e à doutora Deise, que acabaram de se manifestar, que a doutora Paula Moutinho faça suas considerações finais desse evento. Já estamos aproximando do horário previsto para término, que é 21 horas, e o fechamento das considerações finais, então, do doutor Renato Erani. Eu quero, antes da doutora Paula falar, agradecer a disposição, a disponibilidade do doutor Luiz de Braga, que, né, por circunstâncias alheias à vontade dele e à nossa, não pôde estar conosco, mas foi muito bem, teve a sua situação muito bem suprida, né, pelo doutor Dilson. Eu acredito que o doutor Dilson cumpriu aí com maestria essa lacuna que surgiu aqui em nosso evento. Doutora Paula, então, suas considerações. Muito obrigada, doutor Samuel. E a minha palavra é exatamente de gratidão. Gratidão ao doutor Samuel, né, na qual eu agradeço a toda a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa.
da OAB São Paulo, que nos acompanha, né, através da audiência. Nós sempre falamos que os eventos em webinar, eles são mais práticos, mas nós não conseguimos ver e identificar todos os que estão nos acompanhando. Então, agradeço aos membros da comissão, sem os quais esse trabalho não seria realizado, né, doutor Samuel? Nós somos apenas a ponta, né? Nós somos apenas parte desse todo, e nós só somos protagonistas porque contamos com membros de qualidade, membros aguerridos, membros engajados, né, que fazem da defesa da liberdade religiosa um ministério, né, um sacerdócio, porque nós temos pessoas de todos os segmentos, mas todos eles comprometidos com a defesa do direito à liberdade religiosa. Né? Nossa gratidão, doutor Renato Erani, é um privilégio poder ouvi-lo, e eu espero que nós tenhamos outras oportunidades. Sabemos, né, da escassez da sua agenda, mas esperamos que possamos, né, o mais breve possível, retomarmos em outra oportunidade para ouvi-lo mais, né? É sempre muito bom ouvi-lo. Doutor Gilson, que privilégio! Eu confesso que eu conhecia o senhor de nome, mas não tinha tido a oportunidade de ouvi-lo. Muito obrigada por nos agraciar essa noite, né, com tamanha didática, né, com tamanho... Como é agradável ouvir o senhor falar. Então, a comissão está aberta, né? Espero que também seja o primeiro de muitas outras participações. E aqui, já fazendo, né, aquela coisa, já que eu estou aqui mesmo, vou pedir, doutor Gilson, nossa comissão está aberta para novos membros. Fica aqui, en passant, assim. Fica a dica. Seria para nós uma grande honra tê-lo no nosso hall de membros, doutor. Doutora Deise, a mesma coisa, leve o nosso abraço ao OAB Campinas e a todos os membros da ABLIRC, e na qual agradecemos por essa parceria, por essa oportunidade. Né? O nosso presidente também é o presidente da ABLIRC, mas nós sabemos que ele tem um exército, né, de bravos defensores da liberdade religiosa na ABLIRC, nós agradecemos a parceria. E a toda a nossa audiência, como é importante saber que nós não estamos sozinhos nessa luta. Há quem diga que não se deve falar luta, né, porque leva a uma sensação de violência, mas, gente, hoje, mais do que nunca, a liberdade religiosa ela corre risco. Nós vemos todos os dias esse direito basilar, esse direito fundamental, ser aos poucos vilipendiado, deixado para trás. Então, eu gosto sim da expressão luta, porque eu imagino e vejo, como eu vejo aqui na audiência, no hall da audiência, um exército de pessoas preocupadas com a defesa da liberdade religiosa. E eu digo sempre que a liberdade ela é um direito individual, mas que só se consolida no coletivo. Não adianta nada a Constituição assegurar a liberdade de crer e não crer, se dentro no nosso dia a dia, na nossa realidade, esses direitos forem cerceados. Então, é necessário que o coletivo se junte, se una para assegurar. E é tão importante nós termos pessoas como o doutor Renato, como o doutor Gilson, como o doutor Luiz, fundamentando, embasando, nos dando instrumentos para que possamos alicerçar essa luta nos tribunais. Então, a nossa palavra é de gratidão a todos vocês que nos municiam de armas para a luta. Doutor Samuel, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, palavras tão firmes, né? Tão positivas, tão amáveis, e de uma presidente de uma comissão de liberdade religiosa muito atuante, além de membro da comissão da seccional aqui hoje, atuando em parceria com essa presidência, ela também é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Guarulhos. Então, doutora Paula,
Nossa gratidão, nosso reconhecimento por seu apoio constante e por sua disposição e disponibilidade. E agora, as considerações finais do nosso convidado especial, Dr. Renato Erani. Muito obrigado de coração por sua participação, por senhor dividir os seus saberes conosco, por trazer aí esse processo que se desenrola no Congresso Nacional com a sua importante atuação. Por favor, suas considerações nesse momento. Obrigado, doutor Samuel. Só tenho, de fato, a agradecer. É um encontro muito agradável, ficariam tranquilamente discutindo esses temas tão importantes e ricos aqui a noite inteira. Se os encontros virtuais têm a facilidade da sua organização, ele tem um lado ruim, que é o terceiro oculto expulsa a gente desses encontros, né? Tem o horário aqui, de repente, todo mundo some. Se fosse um encontro pessoal, certamente avançaríamos noite adentro, porque o tema, de fato, é muito rico e necessário. E eu concordo com a doutora Paula. Nós crescemos, né, na carreira jurídica, nossos primeiros passos a gente deu lendo A Luta pelo Direito, de Von Ehring. Então, é uma expressão importante. O direito é uma luta diária, constante, de percepção da realidade, de conformação da realidade com o direito. E não é, a gente está vendo aqui que a liberdade religiosa toca os chamados casos difíceis de qualquer sociedade. Não são casos de fácil solução. E é isso, é da natureza das coisas, né? Devemos enfrentar com disposição democrática, vontade, e é sempre com esse espírito que eu participo e me coloco sempre à disposição da comissão, e estou aqui na torcida para o Dr. Dilson fazer parte também aqui dos nossos encontros, né, mensais. Isso, então, eu agradeço mais uma vez pelo encontro, a participação, vendo aqui, muitos interessados e atentos a essa discussão, também os cumprimento, e toda a organização. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Renato Erani. Eu quero agradecer a sua participação, que já mencionamos, mencionar aqui um questionamento que foi feito e gostaria de encerrar fazendo esse esclarecimento, sem entrar num debate polêmico, nem num debate político, que não é o objetivo da comissão. Alguém está questionando, o João Ferreira está questionando a indicação de um ministro ao Supremo Tribunal Federal evangélico. A profissão religiosa particular do ministro, seja ele terrivelmente evangélico ou não, né? Seja ele um evangélico mais moderado, não deve nortear os valores dele, sim, com base na letra do direito, na letra da lei. Então, a indicação de um ministro, ela não, se houve um uso indevido da mídia divulgando que seria um evangélico, foi uma escolha política de quem faria a escolha. Mas ninguém questiona a religião dos outros ministros. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer juiz, ele deve julgar não em função da sua religião, mas em função do direito. E é o que esperamos que aconteça com o novo ministro. O fato dele ser terrivelmente evangélico, como foi taxado, ou talvez não tenha sido ele a pessoa imaginada, não tira a isenção que o julgador deve ter ao exercer o seu ministério. Então, eu queria deixar isso aqui bem claro, e nós não entramos nesse embate político. Não é objeto desta comissão
criar ou debater a polêmica. Nós trouxemos aqui fatos objetivos do direito, o doutor Herani trouxe fatos, elementos e informações objetivas do direito, e esperamos que o ministro do Supremo Tribunal Federal comporte-se como ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo respeitado nas suas posições e contestado pelos seus pares quando elas divergirem, como já aconteceu. Nós tivemos uma divergência muito interessante entre os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes sobre a questão do fechamento ou abertura das igrejas. É natural, faz parte do embate. Então, se o ministro trouxer alguma questão imprópria em algum julgado seu, os outros ministros vão, à lei de pesos e contrapesos. Tá? Então, esta posição, a minha posição como presidente dessa comissão, e é a posição dessa comissão. Não entramos em debate político. E há algumas provocações, que elas são provocações de cunho eminentemente político, e aí, cada ministro seja julgado por suas decisões quando elas acontecerem. E não julgados antes de terem oportunidade de serem sequer ministros, porque ainda o processo não se efetivou. São essas as minhas considerações. Tá? Se alguém discorda da minha fala, tem 1 minuto para fazer a réplica. Tá? Não havendo, eu quero agradecer a todos e dizer ao João, que fez a pergunta, que com muita... Fiz questão de responder, porque ele perguntou em vários pontos aqui do chat, e não gostaríamos de deixar uma questão tão insistentemente colocada sem uma resposta, mas não há nenhuma paixão na nossa resposta, viu, João? Há o sentido de que um julgador tem que ser neutro e equilibrado, se basear em princípios e não em valores religiosos apenas, tá? Ou em valores religiosos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tendo sido cumpridos os objetivos desse encontro, o primeiro encontro de direito constitucional e liberdade religiosa, ou pela liberdade religiosa, nós declaramos encerrado esse encontro e agradecemos a participação de todos. Gostaríamos de mencionar todas as frases elogiosas recebidas aqui no nosso chat, E fiquei muito feliz. Vou até depois copiar essas declarações, ao doutor Dilson, ao doutor Renato Herani, e a doutora Paula já fez algumas intervenções. Então, fica aqui o registro de que nós lemos todas as questões colocadas no chat, mas, pela circunstância do tempo, não podemos responder a todas, mas agradecemos a nossa audiência, que se manteve estável desde o início, às 19 horas, até agora. Então, avancemos na defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa. Muito obrigado a todos. Muito bem, vamos encerrar. Isso, saindo.